up the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. E hoje vamos direito ao ponto. Vais aprender o que é um indicador novo, Williams Percentage Range. Como é que este funciona, para que é que serve e como é que tu o podes usar de forma eficaz na análise técnica. Se usas indicadores como o RSI ou o estocástico, este é algo parecido, mas com algumas diferenças cruciais. E falando do Williams Percentage Range, é um indicador técnico de momento, ou se quiserem um oscilador que foi criado por Larry Williams, com a ideia de mostrar o quão perto o preço atual está do topo ou do fundo dos últimos X períodos, normalmente, ou por defeito, 14 períodos. O valor deste indicador varia entre 0 e menos 100, onde 0 representa que o preço atual está no topo do intervalo recente e menos 100 representa que o preço atual está no fundo desse intervalo. Isto é útil para identificar se um ativo está em condições designadas de sobrecompra ou de sobrevenda. E a fórmula deste indicador é simples. O máximo é o valor mais alto dos últimos 14 períodos, o mínimo é o valor mais baixo desse mesmo intervalo e o closing price é o preço do encerramento atual. O resultado desta fórmula será sempre um número entre 0 e menos 100 e esse resultado vai mostrar-nos onde é que o preço está dentro do intervalo que definimos. Eu já disse que por defeito podem ser 14 períodos, mas depois já vamos ver mais à frente que podem ser ajustados à preferência individual. E como é que nós podemos interpretar este indicador? Bom, a interpretação aqui é de alguma forma direta. No intervalo de 0 a menos 20, o ativo que estamos a analisar está em sobrecompra ou, se quisermos, muito próximo do máximo do intervalo selecionado. Na zona de baixo, entre os menos 80 e menos 100, o ativo está em sobrevenda ou então muito afastado do mínimo desse intervalo. Importante aqui é reter que estes sinais não significam automaticamente uma reversão da tendência. Um ativo pode continuar em sobrecompra durante dias ou semanas se estiver numa forte tendência de alta e o mesmo se aplica à região da sobrevenda. Por isso, o Williams Percentage Range é melhor usado como parte de uma estratégia e não de forma isolada. E qual é que é a diferença em relação aos outros indicadores? Bom, se já usaste o RSI ou o estocástico, este indicador é semelhante, mas é mais sensível e mais rápido a reagir às mudanças do preço do ativo. É por isso também um indicador favorito de muitos traders que preferem identificar pontos de entrada e de saída com mais precisão. Para isso, podemos aqui exemplificar duas estratégias muito simples. Quando o indicador cai abaixo de menos 80 e depois volta a subir acima deste limite, pode ser efetivamente um sinal de compra. Ou quando sobe acima dos menos 20 e depois desce novamente por debaixo desse limite, podemos estar perante um sinal de venda. Estas transições servem para nós conseguirmos confirmar também as tendências, já que se estás num breakout de alta e o indicador se mantém acima de menos 20, este é um sinal de continuação da força compradora. Se estás numa tendência de queda e o indicador permanece abaixo de menos 80, significa também que há muita força vendedora. No entanto, além de perceber se a tendência tem força ou não para continuar, também pode ser utilizado para perceber quando é que está a ponto de mudar. Por exemplo, numa tendência positiva, quando o indicador cai abaixo da linha de menos 20 e na recuperação do preço este movimento não leva de novo o indicador acima dessa linha, existe o risco da quebra de momento. Vocês podem ver aqui no gráfico do S&P 500 várias situações onde a recuperação do preço ocorre rapidamente, mantendo a tendência que o indicador trazia. Mas olhem, por exemplo, para a Apple em 2022, o preço recuperou máximos, mas o indicador não superou a zona dos menos 20. Perdeu o momentum e a ação lateralizou durante 2 anos. Este é também um indicador comprovadamente eficiente para trades ou operações mais longas, pelo que eu pessoalmente costumo usar como intervalo 20 períodos, mas tu podes e deves analisar e experimentar por ti mesmo e perceber que valor é que se adapta melhor à tua estratégia.
estratégia. O importante é que evites cometer alguns erros muito comuns. Um deles é usar o Williams Percentage Range isoladamente. Deves sempre confirmar com outros indicadores ou padrões associados ao preço, onde exemplos seriam o RSI ou as médias móveis que te podem ajudar. O gráfico desta imagem é a evolução diária do S&P 500 e repara que desde 2023, situações onde o RSI está abaixo ou no limite de 30 e o Williams Range está na zona de sobrevenda, provaram ser cenários de inversão da tendência, o que te faria comprar precisamente no fundo do mercado. Outro erro que deves evitar é, por exemplo, assumir que o facto do ativo estar em sobrecompra é uma boa venda. Não é assim tão simples. Esperar pela confirmação da fraqueza através das tendências que eu referi ou de divergências entre o indicador e o preço, que já vimos em episódios passados, são fundamentais. E por fim, ignorar o contexto do mercado é algo que também não deves fazer. O indicador funciona melhor em mercados com volatilidade moderada, porque como é um indicador mais sensível que a maioria, se o ativo tem imensa volatilidade, vais receber toneladas de sinais falsos. Em jeito de resumo, então, o Williams Percentage Range é um indicador simples, é rápido e eficaz, se souberes como e quando o usar. Experimenta aplicá-lo no teu gráfico e faz uma série de testes a ver como é que ele reage em diferentes fases do mercado e se este conteúdo te ajudou ou se aprendeste algo com o episódio de hoje, não te esqueças também de deixar o teu like e deixar a tua opinião na caixa de comentários. Semana positiva para os principais índices mundiais, em especial os americanos, que superaram ganhos de 1% e beneficiaram assim do arrefecer da tensão comercial. Foi notícia também esta semana um novo corte nas taxas de juro por parte do BCE, fixando o valor nos 2%. Este foi o 8º corte no espaço de um ano, depois da nova leitura da inflação, no mês de maio, ficar abaixo dos 2%, ou se quisermos ser mais precisos, em 1,9%. Muito deste normalizar se deve à queda dos preços na energia, mas reparem como a inflação associada à comida continua muito acima dos 2% e parece estar a acelerar novamente. Pessoalmente, eu já tenho partilhado a minha ideia, eu acho que o BCE está a forçar a barra na tentativa de incentivar a economia alemã, mas corre um risco enorme de reverter esta política, não só devido a um novo despontar da inflação, mas até pela questão das tarifas, que ainda não se percebeu muito bem qual é o impacto que vão ter aqui na Europa. Impacto vai ter sim a Revolut. Este verão vamos ter um novo banco em Portugal, com a chegada da mesma. A empresa prometeu o IBAN português durante 2025, ao que se devem seguir a integração com o multibanco e outros produtos tradicionais. Pelo que, se tu usas o serviço da Revolut, é provável que até ao final deste ano o teu IBAN da Lituânia passe para um IBAN português e deixe de ser necessário ter de declarar o mesmo no anexo J do IRS. E quando falamos em bancos, já sabem que há uma entidade em Portugal que tem sempre uma palavra a dizer. O presidente do Banco de Portugal, num discurso meio improvisado, veio puxar dos galões da política económica socialista da última década, onde, segundo ele, duplicaram os salários da população, um feito nunca antes conseguido. O que ele esqueceu também de mencionar é que 2 em cada 5 pessoas ainda padecem da subsídio-dependência. Um estudo da Universidade Nova trouxe à luz muito do que já sabemos ou suspeitávamos. Os incentivos neste país estão ao contrário e enquanto não resolvermos esse problema, o futuro não nos reserva nada de diferente. Parece também que o banho de humildade que o Bloco recebeu nas eleições não foi suficiente porque vão continuar a insistir num projeto de tetos às rendas. E não é muito difícil de perceber o que é que vai acontecer se algum dia este plano for para a frente. É garantido que as pessoas com casas se vão adaptar para contornar a lei, ora com contratos de curto prazo, ora no mercado paralelo. O resultado será sempre uma queda da oferta das casas para arrendar, o que só agrava o problema. Aliás, os exemplos recentes em Barcelona, na Finlândia, nos anos 90, ou em Berlim, há cerca de 5 anos atrás, são o reflexo de uma política que soa muito bem em teoria, mas não funciona na prática. No que respeita ao portfólio, vimos uma subida de dividendo em 5%, curiosamente, da United Health, uma empresa que tem passado uns dias para esquecer em bolsa. A nível de reforços, esta semana eu reforcei a minha posição na empresa Greggs, uma empresa do Reino Unido na qual eu acredito e que já analisei no Patreon, mas que também podes consultar todos os dados no FinChat, a plataforma mais completa que anda por aí relativamente à análise de empresas. Eu vou deixar o link na descrição para analisares por ti mesmo. O portfólio em si chegou aos 50% de valorização, com maio a conseguir $128 em dividendos e no que levamos de junho o valor anda perto dos $20. E é tudo por hoje. Já sabes que podes deixar o teu like e assim ajudar a continuidade deste canal.
Podes e deves seguir-me no Insta, onde eu vou subindo conteúdo diferente durante a semana, e pondera passar pelo Patreon, onde tens análises exclusivas e mais de 200 pessoas a partilhar portfólios, ideias e oportunidades que não podes perder. Da minha parte, resta desejar-vos uma excelente semana e bons investimentos. But we need goals. We need models. We need heroes. And Dreams without goals come are on, just dreams, come on. and ultimately they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply. This all comes from Pastor Bernard. I just stole it. It sounds familiar. Yeah, it sounds familiar. You must apply discipline, Discipline, come but on. more importantly, consistency. Consistency. Because without commitment, you'll never start. But without consistency, you'll never finish.